volta! Mais um episódio do aí. Golden Cash. É isso mesmo, vocês estavam com saudade da gente, a gente só Claro postou que ele estava. semana passada, né? Não, Mas era porque era estreia, né? É isso mesmo, mas vocês acompanharam a rede social durante a semana? A gente quer saber aí, comenta aí que a gente tá de olho. postou vários bastidores, Verdade. vídeo de make, várias coisinhas. Realmente. Mas hoje nós estamos aqui com uma pessoinha, gente, que vocês conhecem, vocês já viram demais, né, não, Sara? Demais. Quem é que a gente tá falando, Sara? De Quem é? Rose! Cheguei! E aí, Rose, como é que você tá? Eu estou bem, tô feliz demais com esse convite. Vocês estão bem? Eu tô super à Claro, A vontade, gente cara. tá ótimo. Melhor agora com você É aqui, verdade. né? Ai, muito obrigada, muito obrigada. O papo só de meninas. Aham, só de Isso aí. meninas. Girl Power. É. Rose, a gente tem uma pergunta pra você. Mas já que ela Já vai A gente já começa com em tudo cima da aqui. bucha. É. Quem é Rosiane Ziotto? Explique pra gente. Caramba, tanta coisa que eu tenho pra falar. Mas eu vou resumir, assim. Rosiane Ziotto é uma mulher hoje, mãe, esposa, porém muito sonhadora. E uma filha extremamente abençoada por tudo que está vivendo. Então, assim, eu me considero uma pessoa muito abençoada. Rosiane Ziotto é fruto de uma promessa do Senhor. Amém. Amém. Quantos anos você tem, Rose? 31. Caramba. A cara de 20, tá, gente? Carinha de 15. achava- Carinha de 15. Eu achava que ela tinha uns 27. É pecado mentir, viu, irmã? Carinha de Pecado de morte. Meu Deus 31, do céu. gente. Rose, você é 31. casada, né? Há quanto Casada. tempo? Então, desde os 15 anos de idade. Caramba. Sério, eu me Conta casei pra gente super essa novinha. história. 16 anos de Gente, casada. 16 anos de casada. Muito tempo. Uma né? vida. Então, é a vida da minha filha, né, Ana Clara? É. Porque eu engravidei com 15 anos de idade e nós nos casamos. Na realidade, para eu me casar, eu precisei até de uma autorização judicial. Gente, não repitam isso em casa, tá? Em nome de Jesus, Lição pelo de amor de vida. Deus, tá? Porque a minha filha é uma bênção, eu não sei viver sem ela, mas o processo é bem complicado, assim. Então, quando você já tá numa idade legal, estabilizado, casado, já é difícil, né? Imagina aos 15 anos de idade. Então, não repitam isso em casa, por favor. Mas nós nos casamos e estamos juntos até hoje. E a minha filha já tá com 16 anos, a idade que eu tenho de casamento, tempo de casada. Caramba. Que legal, velho. Caramba. E qual é o nome dela? Ana Clara. Ana Beijos, Clara. Ana Clara. Beijo, Aninha. filha, mamãe te ama. Meu esposo é ele também. Não, imagina, se vê aos 15 anos grávida, né? Tipo, a mentalidade nem tá formada, tem toda a questão financeira, né? Sim, sim. É. Na época, o meu marido foi bem assim. Nós não fomos obrigados assim a casar, sabe? Meu pai e a minha mãe, eles foram bem sábios em relação a isso. Eles não nos obrigaram a casar. Então, nós sentamos e conversamos e nós decidimos que nós queríamos ficar juntos. E a partir daquele momento ele assumiu todas as responsabilidades, né? As responsabilidades que a minha mãe tinha sobre mim passaram a ser responsabilidades dele. E ele, assim, assumiu todas as responsabilidades. De um homem mesmo, Exatamente. né? Porque a maioria das Marido e situações é... Ele é a mesma idade sua? Ele tem 38. Ah, entendi. Ah, tá. É bem próximo, né? Uhum. É engraçado porque, assim, a gente vem de uma era que a gente se via nesse, como é que fala? Nesses dois pontos, né? Ou você casa, ou então você vai ficar solteira. Você tem que terminar, Sim. né? E querendo ou não, a gente acaba levando julgamento, né? Porque caiu, porque teve um filho antes, tem todo um julgamento. É engraçado, porque antes eu ouvia o pessoal falar bem assim: porque a menina virgem fica ali no topo, né? É a primeiríssima e tudo mais. Sim. E aí, se você perder a virgindade, você já cai ali na fila, né? E se você tiver uma filha, pior ainda. E não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Não é sobre isso. E é engraçado porque, assim, você teve que mudar toda a sua mentalidade, né? Você tava ali vivendo o auge dos 15 anos, né? Adolescência, Na adolescência. Adolescência. Como é que foi, Rose? Porque é você pulou uma etapa, né, na verdade. Sim, foi bem difícil
no começo em relação a você se adaptar à rotina de ter uma criança, né? De ser julgada pela sociedade, ser julgada pela igreja. Então, assim, mas na época o pastor da minha igreja me acolheu muito bem. Era o pastor Elson na época. Que maravilha. E eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele foi muito sábio, assim, como ele conduziu toda a situação. Né? Ter todo esse acolhimento. Isso, eu me senti muito amada por ele, mas sempre tem, né, um ou outro, né? Verdade. Eu sabia. Desse jeito. Ia ser assim Já mesmo, esperava. sabe? Já esperava. Então, assim, esses julgamentos foram bem, bem ruins, mas é um processo pelo qual a gente tem que passar. Eu não tô dizendo aqui, tá, gente? Se você errou, você tem que reconhecer que você errou, mas existe uma vida para você seguir. Existe um pai que te perdoa. E a minha família é uma bênção. Graças a Deus. E assim, eu fico imaginando que hoje já tem um julgamento enorme. Imagine há 16 anos atrás, né? Como foi isso? Como que você conseguiu... Porque as coisas eram mais tradicionais, né? Como que você conseguiu passar por tudo isso? Como que estava o seu psicológico nessa fase? Eu falo que quando você tem o amor da sua família, quando você tem o amor das pessoas que estão com você, principalmente dos meus pais, nós somos acolhidos por todos os lados, tanto na família da minha mãe, quanto na família do meu esposo. Então, assim, a gente recebeu muito amor e muito carinho nessa fase. Então, você passa por isso com aquele sentimento de que pode todo mundo lá fora me abandonar, mas a minha família tá aqui comigo, sabe? Você tem um porto seguro. Isso, nós tínhamos um porto seguro. Então, foi difícil, mas a gente conseguiu superar, assim, com bastante amor, com bastante carinho, com bastante apoio. Foi muito bom, assim, poder passar por isso tendo apoio dessas pessoas que a gente ama. Maravilha. E assim, hoje sua filha tem 16 anos, né? Tem. Mas eu acredito que você já ensine totalmente diferente, né? Perdão, não entendi essa pergunta. Não, eu tô falando assim, que sua filha, ela tem 16 anos. Sim. E o ensinamento pra ela é totalmente diferente, né? Ela tem um exemplo em casa, mas ela segue algo totalmente diferente, né? Eu sempre converso muito com ela, assim, sabe? A respeito de tudo. Às vezes eu falo, nossa, mas parece sua irmã. Não parece sua filha. Verdade. Embora ela seja a minha cara, assim, mesmo. muito parecida com E ela gosta? ela gosta de ser comparada. Ela gosta. Ela fica assim, parece irmã da minha mãe, dá tudo certo. Meu Deus. Mas a gente tem um relacionamento muito próximo, assim, de muita amizade, sabe? Então eu consigo... É isso que eu acho bacana, porque assim, querendo ou não, vocês estão ali na mesma idade, vamos supor assim, entre aspas. E aí, querendo ou não, a mente, a mentalidade, né? Você acaba acompanhando ela e entendendo mais ela, os processos dela, as etapas dela, né? Isso é muito importante. E foi bem importante tudo que eu passei para eu conseguir também entender as fases que eu sei que ela vai ter na adolescência, que ela tem na adolescência, né? Mas eu fui muito abençoada. Minha filha, ela é muito diferente, assim, ela é muito organizada, ela é uma pessoa que ela tem atitude, sabe? Ela é independente, então eu falo que eu não posso ter outro filho porque eu não vou nem saber cuidar. Porque às vezes com essa rotina de viajar, de estar fora de casa, de estar mais ausente, então assim, ela me ajuda muito, sabe? Então ela consegue lidar, né, com essas suas viagens, de passar... Consegue. Até porque no ano passado você teve uma turnê, né, pra São Paulo, que foi bastante extensa. Duas. Verdade, duas em pouco tempo, né? Foi. E aí ela fica, mãe, quando que você vai viajar de novo? Aí quando eu tô lá, mãe, quando que você vai voltar? Né? Tá tudo bem aí, sabe? Tem aquela curiosidade de saber como está funcionando, se eu tô feliz, se eu tô gostando. Ela pergunta se eu tô gostando. Acaba que a relação de vocês não é só uma relação de mãe e filha, né? Vai muito mais além. Companheirismo, amizade. Vai muito além. É a minha melhor amiga, né? Eu falo que eu tenho tantas amigas, mas ela é o meu primeiro amor, né? É sua filha. Depois que você se torna mãe, a sua cabeça muda, assim, sabe? O senso de proteção, de dar a sua vida por aquele ser tão pequenininho, isso muda. Então, o amor é muito diferente de um pai para um filho, de uma mãe para um filho. Ela é minha vida. Ainda quero conhecer esse amor. Mas eu acho isso importante, Rose, porque, assim, eu penso que a fase da adolescência é algo bem difícil de passar, né? Porque tem todas as transformações do corpo, da mente, de tudo mais. Então, assim, ter essa liberdade com os pais de poder perguntar e também saber, né, os pais ter a liberdade de também se explicar a fundo, com clareza e tudo mais, isso é muito importante, né? Muito. Acredito que ela tem essa liberdade, né, com tem. você. A gente tem um diálogo totalmente aberto, assim, para ela perguntar qualquer tipo de coisa, o que ela quiser saber, conversar sobre qualquer situação que ela esteja
passando. E ela sente confiança. Acho que o que é mais importante. Na maioria das vezes você encontra filhos que têm medo dos pais. Então, isso gera um bloqueio. Né? Então, não tem que ser medo, tem que ser respeito. E a criança, o filho, ele tem que se sentir protegido. Saber que ali ele tem um abrigo. Que ele vai falar, ele vai ser ouvido, que ele vai ser escutado. Então, ela confia no nosso relacionamento. Acaba que muitos adolescentes passam por algumas situações que não precisavam passar, né? Por falta dessa conversa com os pais. Sim. Por falta dessa conversa. Diálogo, né? Falta bastante diálogo. A correria, os afazeres, o trabalho, aquela correria toda do trabalho. Às vezes o pai sai, a criança não viu ainda, quando chegou já tá querendo dormir, já tá quase dormindo. Sim. E aí não tem esse tempo para dialogar. Não existe esse tempo. E tem vezes que tem 24 horas no dia, né? E os pais não conseguem passar 2 horas com seus filhos, né? Então, o tempo de qualidade com seu filho, com a família, é muito importante. É muito importante. É necessário. Você tem uma família, você precisa dar um tempo de qualidade. E você é cantora, né, Rose? Sou cantora, gente. Nosso canáriozinho. Cantora e compositora, tá, gente? Compositora! A gente quer saber de você, como é que você se descobriu na música, como surgiu esse primeiro amor pela música, né? Até porque hoje você vive disso, né? Sim, eu sempre estive muito envolvida nas coisas da igreja desde muito pequenininha. Eu sou aquele tipo de pessoa que, se você olhar o álbum de fotos da igreja, desde quando começou, eu tô lá, entendeu? Participando de várias coisas, eu estarei lá. E eu comecei a cantar com 7 anos de idade. Bem pequenininha. Caramba. Tinha aquela coisa de reflexão musical na Batista na época, então você ia lá fazer uma participação especial. Dia das Mães, né? Juntava as crianças, então eu sempre solava a musiquinha das crianças. Então eu comecei desde muito cedo a me entender com a música. Minha mãe conta que eu era bem pequenininha, eu não vou recordar a idade, e que ela perguntava pra mim o que eu queria ser. Quando eu crescesse, eu falava cantora. Que eu iria ser cantora bem pequenininha mesmo. Então, assim, já estava presente, né? Então, desde os 7 anos de idade que eu estou envolvida em música e nas coisas da igreja. Mas teve um período onde eu fazia, né? Onde eu participava, eu achava muito legal poder participar daquilo tudo. E o período onde eu realmente tive um entendimento de que aquilo ali não era só cantar. Porque quando você é criança, você vai participando, você vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra. Mas chega um momento que você tem um entendimento. Eu me batizei com 9 anos de idade. Caramba! Me batizei. Eu tive com o Espírito Santo? Não, batizada nas águas. Com 9 anos de idade. E eu tive a honra de ser batizada pelo pastor Henry, né? Henry Bacon, ele já faleceu. Ele era muito querido, uma das pessoas que me incentivou a ler bastante. Todo domingo ele me entregava um livro, todo domingo ele me dava um livro e falava, olha, vá ler esse livro aí. Só um parênteses, ele escreveu um livro sobre José, e eu gostava tanto de ler, tanto, que ele escreveu o livro, e o rascunho do livro ele encadernou e me deu. Acredito, né? Com autografado, uma dedicatória. E eu tenho até hoje guardado esse resumo desse livro que ele fez antes de mandar para a editora e tal. Então eu tenho guardado até hoje com muito carinho. Nossa, isso vai valer ouro. Vai. Já vale, na verdade. Já vale. Então, assim, a música sempre foi presente na minha vida. Então, desde o meu batismo até o momento em que eu entrei no Ministério de Adoração. Aí é ali que eu entendi o que eu estava fazendo realmente. Mas eu já havia usado outras pessoas para me entregar recados, né? Mas talvez a falta de maturidade espiritual, você faz aquelas perguntas. Quando? Como? Será? Eu? Sabe? Mas assim, desde muito pequenininha, eu estive envolvida com a música. Rose, você falou aqui, né, que desde pequena você tá num lar cristão, né? Tá na igreja desde pequena. Mas quando foi sua primeira experiência com Deus e você teve a certeza que você queria continuar no caminho, não queria sair? Quando foi a sua primeira? Isso é bastante interessante, porque assim, desde pequena ela tem o contato com a música, né? Então, assim, em todo esse tempo, teve várias experiências, eu acredito, né, com Deus. Isso é interessante saber. Sim. Eu lembro que quando eu tive entendimento, assim, em relação ao chamado e música, foi quando eu cantei numa igreja na assembleia que minha mãe congrega hoje. Eu não vou me recordar a idade, porque eu sou péssima com números, tá, gente? Mas eu lembro que eu devia ter uns 17 anos, mais ou menos. Porque eu sempre questionei muito, né? Mas
Por que eu? Eu sou brincalhona, sou extrovertida, parece uma pessoa extremamente segura, mas eu sempre falei para Deus, com tantas pessoas melhores, por que eu, sabe? Eu não vou dar conta. A gente sempre questiona a nossa qualidade, né? Exatamente. E aí eu cantei nessa igreja e depois que terminou o culto, uma pessoa veio até mim e ela falava que ela via tudo isso que está acontecendo hoje, assim, na minha vida, sabe? E todas as pessoas que me entregavam o recado de Deus falavam, Deus vai fazer além do que você imagina, Deus vai surpreender, você não consegue ter ideia do que Ele vai fazer. Então, assim, no dia que ela falou isso, eu entendi, eu preciso entender o que Deus quer para minha vida e agora eu preciso realmente focar nisso e viver o sonho de Deus para minha vida, porque eu tinha uma idade ali onde eu já era mãe, eu ficava me dividindo entre a casa, cantava na igreja, tinha um trabalho, e aí eu ficava, meu Deus, mas como é que isso vai acontecer? Mas a partir do momento em que ela me entregou aquele recado e ela não me conhecia, sabe? Eu acho que é isso que foi mais interessante, ela não me conhecia. Então ali eu entendi, opa, Deus tem algo aqui comigo e eu preciso levar isso a sério. E foi a partir desse momento em que, de fato, eu me entreguei mesmo à música. E é engraçado que, assim, quando Deus faz um chamado pra gente, né? Tem um chamado pra gente, a gente passa por um processo doloroso, né? Sim. Porque, assim, a própria Bíblia vai dizer lá em Jeremias 18 que somos como barros na mão do oleiro, né? Sim. Então, ele precisa tirar coisas, ele precisa moldar, ele precisa colocar ali pra assar, né? O vaso, depois ele vai bater pra saber se tá bom, então ele tem que refazer novamente, né? Tem todo esse processo, né? E é a mesma coisa com a gente, né? Então, assim, houve algum momento muito difícil na sua vida por conta do chamado, que você, assim, se viu desesperançada, falou, meu Deus, não vai acontecer, por que que isso tá acontecendo comigo? Olha, a partir desse momento, eu comecei a me entregar mesmo pro chamado, só que eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, assim, de que ainda não é a hora. Vai acontecer, mas eu entendo que ainda não é a hora. Então, eu falo que você tá em um nível bem baixo, assim, sabe? E na medida que você começa a caminhar rumo ao seu propósito, que você vai entendendo o alinhamento de Deus pro seu coração, pra sua vida, que Ele vai fazendo todo esse processo de limpeza para arrancar tudo aquilo que não serve, para te deixar do jeito que Ele quer, você passa por processos muito difíceis. Então, assim, eu vivi essa coisa de ir subindo o nível até chegar um momento em que eu falava assim, eu tô sentindo cheiro. Caraca. Tá perto. Vai acontecer. Vai acontecer. E o meu primeiro boom foi quando... porque quando você fala de música, as pessoas têm histórias muito parecidas, né? Então, assim, são falsas promessas, pessoas que prometem, pessoas que dizem que vão fazer, não, eu vou te ajudar, não vai ser assim. E aí, essas pessoas não cumprem com as promessas, né? Porque elas são falhas, são humanas. Mas aquilo que Deus te prometeu, aquilo perpetua, porque a palavra dele não é uma mentira. Aquilo que ele te fala não é uma mentira. Então, assim, o meu primeiro baque foi quando eu ouvi pessoas dizendo que fariam, e criam aquela expectativa, e às vezes eu falo, nossa, eu tô sentindo o cheiro, tá perto. E aí, desmorona tudo, sabe? Você vai para um outro, Deus te tira de um lado e te joga no outro, e você fala, pronto, agora acabou. Agora não tem mais jeito. E aí, depois desse período, eu ficava ansiosa com algumas coisas e descansava. Ficava ansiosa e descansava. Até o momento em que eu fiz uma oração, acho que todo mundo já passou por isso, eu falei, Deus, eu vou fazer 30 anos de idade. Eu esperei até agora. E assim, eu não foquei em outras coisas porque eu sabia que em algum momento ia acontecer, mas não aconteceu. Aquela oração de tristeza mesmo, onde você tá ali resmungando com seu pai, eu falei pra ele, eu vou fazer 30 anos de idade, então eu não quero mais. Eu entendi que o meu chamado é igreja local, vou ficar aqui na minha igreja local, vou servir aqui, amém, eu não quero mais isso. E aí eu descansei por completo. Sabe? Tava no melhor momento da minha vida profissional, tava bem. Só um parênteses, depois eu vou falar um pouquinho sobre tudo que eu aprendi para viver o que eu tô vivendo agora. Então, assim, a partir do momento que eu fiz essa oração e que eu descansei, Deus falou, obrigada por ter deixado nas minhas mãos, porque você quer, mas você não larga. Não deixa eu fazer. Eu lembro de uma pregação... Foi quando eu era adolescente. Eu ia passar por uma cirurgia, só que eu estava extremamente preocupada. E aí,
foi um dia de quinta-feira, culto de libertação na igreja, e o pastor, quando foi pregar, ele falou que a gente age com Deus da seguinte forma: a gente vai lá, tem um problema em nossas mãos, e a gente vai e entrega a Deus. Sim. Aí Deus vai e pega do outro lado, mas fica uma briga Porque a gente entre fica você ali, e Deus, né? porque a gente não quer soltar, a gente não quer deixar na mão de Deus para que Ele realmente trabalhe. Sim. A gente quer ajudar Deus e Deus não precisa de ajuda, né? Exatamente, exatamente. E foi isso que aconteceu. Quando eu descansei, quando eu larguei, Deus começou a trabalhar. Mas Deus antes me preparou para o que eu estou vivendo hoje. E foi a partir do momento que eu cheguei na igreja onde eu congrego hoje, que é a Igreja Coroado. Eu comecei a participar ali de uma vigília de juventude, onde a gente fazia o louvor. E eu não esqueço de uma palavra que teve uma vez nessa vigília, onde essa pastora disse: o lugar onde você está hoje é o lugar onde Deus está forjando o seu caráter, é a sua escola. Você vive aqui hoje aquilo que você vai usar no seu ministério lá na frente. Caramba, e aí eu entendi que o que eu estava vivendo, porque nós vivemos um momento na juventude da nossa igreja onde coisas, assim, incríveis aconteceram, sabe? Onde você via Deus trabalhar, assim, e era um mover, uma coisa que a gente não conseguia explicar, sabe? O crescimento foi natural, foi dado por Deus, então não era por nossa causa. E ali eu comecei a viver a experiência da ministração, né? Eu consegui entender que Deus derramava sobre a gente, sobre nós, e nós precisávamos entregar isso para a igreja. Mas Deus só derrama sobre você para você entregar para a igreja se você estiver preparado. Verdade. Se o seu vaso estiver limpo ali, vazio, para ele te transbordar para você entregar para o outro. Então, esse período foi um período difícil, mas foi um período da minha escola, sabe? Eu vivi muitas coisas ali para que eu pudesse usar hoje no meu ministério, para quando eu chegasse na Golden, né? Chegar na Golden foi a realização da promessa de Deus para minha vida. Então, basicamente, foram 30 anos, né? De um processo até chegar na promessa. Nesses 30 anos, como você falou, houve dor, né? Houve crescimento. E para ter crescimento tem que ter dor, não tem jeito. Sim. Eu costumo comparar quando é uma criança que está crescendo. Quando a criança está crescendo, ela sente dor em tudo quanto é parte do corpo, nas pernas, em as tudo. dores do crescimento. Porque está crescendo. Nesses momentos de crescimento, nesses momentos de dores, teve algum momento que você falou: chega, Deus, basta, eu não quero mais? Foi nesse período dessa oração, né? Que eu fiz ao Senhor, porque você começa a fazer uma conta básica, né? Poxa, eu vou fazer 30 anos de idade, até hoje a promessa não virou, eu tô com 30 anos. Eu tenho uma filha, eu preciso construir algo para deixar para ela. Então, eu foquei no meu trabalho e eu falei para Deus. Foi uma crise, assim, existencial. Todo mundo fala, né? Que quando chega nos 30, dá aquela virada de chave, entendeu? Ou você vai continuar do jeito que você tá, ou você vai virar a chave ali e vai construir algo na sua vida. E foi quando eu fiz isso. Quando eu decidi que eu não queria mais. Então, assim, eu fui pro emprego que eu gostava. Deus me deu o emprego que eu pedi para Ele. Deus foi tão bom, tão misericordioso comigo, que eu orei, briguei, Ele não me deu o emprego que eu queria. Ele me deu esse emprego. Então, assim, profissionalmente, eu estava vivendo bem. Mas, em relação à promessa, eu tinha entendido assim, é a minha igreja local. É ali, meu chamado é esse. Deus está cumprindo, né? Porque às vezes a gente pensa nos números, né? Na questão... Vamos ser bem claro aqui, né? Quando Deus fala que Ele vai te levar às nações, quando Deus fala, olha, eu vou fazer o seu nome conhecido, eu vou soprar o teu nome, a nossa humanidade, né? A nossa carne, o nosso espírito, ele entra ali numa briga. Um confronto, né? Num confronto. Então, assim... Você pensa no espiritual, em tudo aquilo que Deus vai fazer, mas a sua carne pensa nos números, na fama. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Não teve ninguém que nunca passou por isso, por esse questionamento, sabe? Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele usou alguém para falar isso com a gente. Olha, eu estou preparando o coração de vocês para o peso da fama. Porque quando ela vier, ela não vai corromper todo o resto. Tudo aquilo que é principal, tudo aquilo que é primordial. Mas, assim, nesse período eu realmente não quis mais. Foi quando eu entreguei mesmo para Deus. Foi bem doloroso isso. Você falou aí a respeito da Golden, né? Hoje você faz parte de uma gravadora. Sim. E como foi esse processo? Como você conheceu a Golden? Como foi entrar para a Golden, né? Como foi essa história de vocês? Então, a Golden na minha vida, ela foi um direcionamento do Senhor mesmo, assim, bem palpável.
eu tinha deixado, né, isso morrer em mim, essa questão da música, do ministério itinerante, né, para viver só o ministério local. Eu estava vivendo profissionalmente muito bem e eu entreguei nas mãos de Deus. E um dia, a mãe de uma das minhas amigas, da mãe da Rebeca, que era minha amiga de trabalho, minha colega de trabalho, ela foi até o local onde nós trabalhávamos e ela me viu uma vez só. Ela só me viu. A Rebeca falou, mãe, essa aqui é a Rose. E eu falei, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E ela foi embora. Uns 3 dias depois, a Rebeca me mandou um áudio. E no áudio, a mãe dela dizia, olha, eu vejo que Deus vai fazer algo na sua vida. E eu vejo que vai ser dupla honra. E eu vejo um microfone dourado, eu vejo um fone de ouvido dourado. Meu Deus, eu vejo você dentro de um estúdio. Eu vejo uma batalha, uma luta espiritual para que você não faça o que você tem que fazer. Mas eu também ouço uma voz suave. Ouço uma voz que, ao mesmo tempo que é suave, ela é poderosa, dizendo, ela vai fazer sim. Ela vai gravar sim, porque sou eu quem estou abrindo as portas. E aí ela foi falando mais coisas, sabe, sobre... Mas ficou muito gravado a questão do microfone dourado e do fone de ouvido dourado. E ela disse, olha, Deus vai te surpreender em pouquíssimos dias e Deus vai usar uma pessoa que você nem imagina para começar a te abençoar. E eu falei, amém? Amém, glória a Deus. E nisso, feliz no trabalho, como eu já tinha descansado, então eu ouvi aquilo, eu fiquei feliz, mas eu não fiquei naquela ansiedade, sabe? Eu entreguei para Deus, eu estava bem, pensando em outras coisas, eu falei, amém, glória a Deus. E aí passou uma semana, mais ou menos, a minha patroa, que já sabia que eu cantava, numa conversa bem informal, perguntou assim para mim, quanto que você precisa para você gravar? E na época a gente estava tentando gravar uma música, né? A gente já tinha visto com um outro produtor, que é até o Jandim. E aí eu falei, olha, a gente não tá muito focado nisso não, mas uns 1.400 já dá. E aí ela simplesmente olhou pra mim e falou assim, me dá o seu Pix que eu vou te dar o dinheiro. Caramba. Eu fiquei branca na hora. Porque do nada. Porque as pessoas tinham meio que um medinho dela, assim. ela era mais séria e tal. Mas um beijo pra Virgínia, maravilhosa. E aí, tipo assim, eu fiquei branca na hora. Eu fiquei enrolando ela, tá, gente? Eu fiquei enrolando ela. Até um dia que ela me ligou. Menina, você não vai me mandar seu Pix, não. Eu vou te mandar o dinheiro. Quer receber a bênção? Eu falei, vou mandar e tal. Aí ela mandou. E passaram poucos dias e meu pai me ligou e falou assim, olha, tem uma pessoa que mandou te dar um recado. Querem te conhecer. E é lá no estúdio lá. Eu falei, amém. E aí, quando a gente foi conversando para chegar no estúdio onde era, nós encontramos a Golden. E o que significa Golden? Dourado. Dourado. É mesmo, mãe. Golden significa dourado. E aí... Uma coisa que é muito importante, quando algo é de Deus, te traz paz. Muita paz. É verdade. E quando eu coloquei os meus pés aqui dentro, a única coisa que tinha no meu coração era paz. Muita paz. Eu estava tranquila, sabe? Bem tranquila. E a partir desse momento, Deus foi fazendo a coisa acontecer. Então, assim, eu cheguei primeiro aqui, na época o Júnior nem estava aqui ainda, lembro da Sara, né? A gente conversou com o José Luiz também, foi muito bom, sabe? E aí foi criando um relacionamento até chegar no momento em que eu virei a cantora, né, da Golden Music, casting Golden Music. E é interessante essa história quando você fala do microfone dourado, a gente até conversou sobre isso, Sara não sabe, mas quando a gente estava criando o design da logo, a gente colocou o microfone dourado, chegou a colocar, mas acabando que não foi pra frente esse plano, deixamos assim como que tá. É verdade, verdade, era o microfone dourado. Mas Rose já tem 1 ano, né? Um ano e pouquinho que você tá aqui na Golden Music. 1 ano, um projeto, 2 clipes lançados, 2 turnês. Mais pra vir. E mais pra vir, tem mais 3 aí pra vir, tá, sim, pessoal? 2 turnês. Como foi pra você viver esse ano? Olha, eu tenho muita gratidão a Deus, sabe? Por ter chegado na Golden, por todas as pessoas que eu conheci aqui. E realmente Deus fez muito além do que eu imaginava, do que eu pensava.
porque a intenção era gravar uma música, né? E aí Deus deu um EP, Deus deu um DVD, são 5 canções com uma estrutura gigantesca que nem havia sido vista ainda aqui no estado do Espírito Santo. Viver o ano de 2022 não foi um ano fácil, tá? Porque ainda existe muita coisa para ser feita em relação a processo. Processo de Deus comigo, processo de Deus com o Leandro, processo de Deus com o Worship Zone, processo de Deus de Worship Zone e gravador. Existe o alinhamento, existem as renúncias. Então, assim, a bênção chegou, mas você continua caminhando, sabe? Você continua vivendo o processo. Não foi um ano muito fácil, mas foi um ano lindo, sabe? Onde eu posso dizer que tudo aquilo de negativo que aconteceu, todo percalço, qualquer coisa que vinha para tentar paralisar, isso tudo caiu por terra, porque aquilo que a gente viveu no Senhor foi muito lindo. Mas assim, eu costumo dizer que na nossa caminhada cristã, né, a gente paga preços. Sim. Se uma vida aceita Jesus, a gente paga um preço. Né? Se algo tá para acontecer, a gente paga um preço, porque a caminhada cristã é assim, né? Sim. Então, eu acredito que foi um ano, sim, maravilhoso, mas também que teve altos e baixos por conta desse preço a ser pago, né? Exatamente, Desafios. Muitos desafios vencidos para a honra e glória do Senhor. Um ano, assim, de muita felicidade, vivendo algo que eu não imaginei viver, né? E tendo ali a certeza de que aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Sabe? E existe uma outra coisa também que a gente passa, e quando você passa, você quer ensinar para os outros para que eles tenham um processo, mas que eles já entendam o que é viver esses percalços, né? Às vezes a gente vive sabendo que existe uma promessa, mas a gente não se prepara para essa promessa. Viva como se a promessa já tivesse sido cumprida, sabe? Eu já ouvi isso numa pregação uma vez, né? Você pede tanto a Deus um carro, mas você não tem coragem de construir uma garagem, né? Para esperar seu carro chegar. Você vai esperar o carro chegar para depois você construir uma garagem. Não, constrói a garagem primeiro e espera que seu carro vai chegar. Então, viva como se você já estivesse vivendo a promessa. Se prepare para aquilo ali. Deus faz coisas maravilhosas. E a gente agora tem uma dinâmica, né, Rose? Pra fazer com joguinho você. Pra fazer com você. Mas Vamos lá? O nome do jogo é curte, comenta ou compartilha. Meu raciocínio não é rápido assim não, viu, gente? Não, Calma, deixa eu tomar um gole d'água aqui que eu fiquei nervosa. Você pode escolher um dos 3, mas também pode curtir, compartilhar e comentar, entendeu? Curte, comenta e compartilha. Isso, ela vai mostrar alguns pessoas perfis, pra vocês. E aí você aí vai você vai falar. Só não pode dar um follow, nem bloquear. Tá. Não sou Tá crente, bom? gente. Então vamos lá. Começando. Worship Zone. Meu Deus, eu curto, comento, compartilho, entendeu? E vocês também, tá, gente? Worship Zone, @Worship Zone Oficial, pode ir lá, fica à vontade, viu? Isso mesmo, gente, no Instagram, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos passar pra próxima. Gabriela Rocha. Meu Deus, demais. Pode fazer tudo isso? Curtir, compartilhar e comentar? É tudo isso também. É uma referência, né? Uma referência. Thalita Pereira. Meu Deus, essa mulher é maravilhosa demais, gente. Não dá pra ter 5 dela, não, nesse mundo. Verdade. Curto, comento, compartilho. Troféu Gerando Salvação. Primeira vez no Troféu Gerando Salvação, meu Deus, curto, comento, compartilho, foi uma experiência maravilhosa. Muito obrigada, Golden Music, tá? Por fazer isso acontecer na nossa vida. Então, Rebeca Carvalho. Gente, a Rebeca, ela é maravilhosa, cara. Vocês conheceram, né? Nós conhecemos a Rebeca, nós almoçamos lá com a Rebeca, depois no evento ela super conversou com a gente também, curto, comento, compartilho. E ela é, gente, tipo, do jeitinho que vocês veem ela é, sabe? Simpaticíssima, um amor de pessoa, maravilhosa. Próximo, Rafael Vailante. Pastor Rafael Vailan, curto, comento, compartilho, tá? Pastorzão, né? ele é bênção demais. Meu pastor querido, Rafael Vailan. Fabrício Campos. Também, gente, o pastor, eterno pastor de juventude. Hoje ele é pastor de rede, curto, comento, compartilho. Vamos para outro, Éder. Esse aí, gente, curto, comento, compartilho, amo. Não, compartilha não. Não, verdade. Compartilha não, gente. Compartilha não. Compartilha não. Misericórdia, Senhor. Não, compartilha sim, pode ter amizade, tá, gente? Amizade sincera, viu? Brígida. Minha amiga, minha maravilhosa Brígida Fernandes, curto, comento, compartilho, canta muito, bênção de Deus. Por último, mas não menos importante, Leandro. Tô dando. Compartilhando. Vai dar um flow.
Tá vendo aí, Léo? Curto, comento, compartilho. O Léo é um irmão pra mim, uma pessoa que Deus colocou na minha vida pra caminhar junto aí sempre. Maravilha. Rosa, eu tenho uma pergunta, né? Você agora tá na Golden, né? Faz um ano. E teve toda essa trajetória, né? De turnês, de lançamentos e tudo mais. Sim. E você já tá há um tempo, né? Na internet. Então, assim, com toda essa exposição, porque hoje a internet ela é um pouco cruel, né? É muito difícil você expor sua opinião sem levar um confronto, os questionamentos, ser cancelado, né? Então, como é que você lida com tudo isso, com a internet? Como é que você lida com os lançamentos, com toda essa visibilidade? Porque, assim, quando você aparece, acaba que sua família também aparece, né? Todo mundo aparece. Todo mundo exposto, Todo mundo aparece. Rede social, pra mim, eu até falei em um stories esses dias que eu ainda tô aprendendo, sabe? Eu tô me motivando a fazer, porque eu não me sinto muito à vontade, às vezes, fazendo stories e tal, porque não era uma coisa que eu fazia antes, né? E automaticamente você precisa fazer agora para divulgar o trabalho, né, para divulgar as músicas. E é importante também porque as pessoas gostam de saber o que você faz no dia a dia, gostam de te ver além ali daquilo que é extremamente formal. Então, assim, eu ainda tô aprendendo, tá, gente, a usar o Instagram. Vou engajar mais, eu prometo. Em nome de Jesus. Ai, compartilha igual de mim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que reter o que é bom. No Instagram, né, na internet, porque você vê muita coisa, ouve muita coisa. Eu acho que existe um peso muito grande sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você compartilha também, pelo fato de você, não que você não vai expressar a sua opinião, mas você precisa, né, entender que você é uma pessoa que tem visibilidade agora, você acaba sendo uma referência para outras pessoas. Então, é bem importante você saber aquilo que você vai postar, aquilo que você vai mostrar, se aquilo ali vai agregar na vida do outro, vai abençoar a vida do outro, né? E uma coisa, tá? Às vezes você posta um vídeo e você acha que algumas pessoas não estão vendo, né? Estão vendo sim, tá? Então, é verdade. Estão vendo sim, gente. Todo mundo vê ali. Às vezes você vai pensar que não, mas sim. E é uma coisa que, assim, as pessoas acabam indo pela internet, né? Tipo, sim. Às vezes passa informação porque viu na internet, porque viu alguém falando. Sim. Então, assim, é uma responsabilidade grande, né? Do que você vai passar, do que você vai falar. Principalmente de como você interpreta a Bíblia, porque hoje em dia todo mundo fica procurando uma brechazinha pra poder justificar o que faz, né? Sim. Então, assim, é uma responsabilidade enorme, né? Gigante. Eu vejo algumas coisas na internet que eu falo, meu Deus, pra que isso? Sabe? Tem certeza mesmo? Não dá pra pagar, não? Porque é justamente isso, as justificativas, né? Tentando achar uma brecha para justificar algumas coisas que acontecem. Eu acho que tudo, sabendo ser usado, sabe? Pode ser usado. E no nosso caso, para abençoar a vida de outras pessoas. Aquilo que a gente posta, eu sempre falo, todo reconhecimento que Deus te dá, toda visibilidade que Deus te dá, é para que você use isso para trabalhar pro reino, sabe? Deus não te deu uma visibilidade, Deus não te deu a oportunidade de ser uma referência para você amaldiçoar a vida de outras pessoas. Deus te deu essa visibilidade para que a palavra dele possa ser lançada na vida de outras pessoas. Ô, Rose, hoje na nossa região eu acredito que você já é uma referência em música, né? Mas quem é a referência para você, para Rosiane, no meio musical? Qual é a sua referência? Olha, eu costumo ouvir algumas pessoas, mas eu sempre falo que a Aline Barros fez parte da minha vida, assim, eu cresci cantando as músicas de Aline Barros, e eu ficava em casa lá com o controle da TV, eu com um desodorantezinho lá, ministrando, entendeu? Pro sofá, pras almofadas. Quem nunca, né? Quem nunca pregou, né? Isso aí. Então, assim, Aline Barros, Ivia Soares, Diante do Trono, tantas pessoas, né, que a gente escuta desde... Eu gosto, gente, de Fruto Sagrado, Banda Resgate, tá? Oficina de Três, essas coisas, essas pessoas eu escuto também, viu? Desde sempre. Desde sempre. Mas como você se vê daqui a 10 anos? O que é que você, assim... não planeja, porque a gente acaba planejando e Deus muda totalmente, né? Sim. Mas, assim, como você se vê? O que é que você espera que aconteça? Bom, eu espero que daqui a uns 10 anos eu continue ministrando, cantando. Mas eu sempre orei a Deus por um ministério profético, sabe? Eu quero
cantar, eu quero adorar a Jesus, mas eu quero impor as mãos sobre os doentes, eu quero orar sobre cura, sabe? Eu quero orar para que as pessoas sejam libertas. Então, eu sonho com o ministério profético. No dia que eu estiver cantando e que eu não puder tocar em alguém, no dia que eu não puder entregar aquilo que o Espírito Santo pediu para eu entregar, então eu não quero mais fazer isso. Eu quero fazer enquanto eu puder, de fato, ser usada por Deus, e eu quero um ministério profético. Qual foi, assim, a agenda que mais marcou sua vida? Que, assim, foi o culto? Olha, meu Deus. São vários, né? São vários, mas a agenda em São Paulo, na igreja do Pastor Miguel, a primeira vez que nós fomos lá, foi surpreendente. Foi surpreendente. Pastor Miguel, lá de Americana. Americana, né? Americana, Pastor Miguel. É uma igreja relativamente pequena. Mas, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. É uma igreja cheia da unção, cheia da unção, cheia da glória, porque o fogo desceu, viu? E a gente foi com vocês na segunda vez e realmente foi, assim, algo surreal. A gente nunca viu aquilo acontecer. O meu ponto tá dizendo aqui, ó, Templo do Louvor. Templo do Louvor. Isso aí. Mas é incrível, gente. Não, é Templo da Vitória. É Templo da Vitória. Templo do Louvor é do Pastor Fábio. Tá tudo aqui, ó. A dimensão espiritual lá é totalmente diferente, gente. Foi do Pastor Miguel, o Templo da Vitória. É Templo da Vitória, Pastor Miguel. Templo Miguel. do Louvor, Pastor Fábio. Pastor Fábio, que também é bênção demais. E um abraço, Pastor Fábio, Flavinha. Abraço pros dois. Todo mundo ali de Americana. A Americana em si foi uma agenda, assim, que eles receberam a gente muito bem, cara. E o povo até hoje pede pra voltar, Sim, né? cantando as músicas. Na primeira vez que eu cantei Isso foi incrível. No Templo do Louvor, Louvor. que foi na igreja do Pastor Fábio, eu chorei, gente. Eu não consegui, eu não Foi aguentei. Eles cantando a música assim, sabe? Todo mundo... Era Incendeia, né, que tava Era lançado naquela época. Verdade, e todo mundo já sabia da música. Todo mundo já sabia. Pro povo de Americana que acompanha a gente aí no Instagram, nas redes sociais, um beijo pra vocês. São bênçãos. Rose, mas assim, a gente tá vendo aí que já teve 2 lançamentos, né? Tá pra lançar mais 3. E assim, como é que você se vê em todo esse lançamento, suas expectativas? O que é que você espera? Até porque são músicas autorais, né? Sim. E assim, você entrando no mercado logo de agora, com tudo novo, e lançando músicas autorais, é muito difícil, né? Normalmente o que a gente mais vê são pessoas, assim, fazendo cover de músicas já conhecidas. No começo. Né? No começo. Então, assim, como você lida com isso? Só engaixando a pergunta aqui, como é que fica o seu psicológico? Como é que você se prepara? Até nas mídias mesmo. É porque é uma tamanha coragem, né? Assim, você Sim. lançar uma música autoral. E já sua. Então... Sim. Eu acho que isso tem muito a ver com o ambiente em que nós estamos e quando você é acolhido. Eu falo que quando nós chegamos na Golden, a música que fez o olho do nosso produtor brilhar foi Incendeia, sabe? E nós somos muito encorajados por ele. Eu não lembro em nenhum momento do Júnior falar, não vamos lançar músicas autorais porque isso pode não dar certo. Nunca ouvi ele dizer isso. Pelo contrário. Toda vez que a gente apresentava uma canção autoral para ele, ele já incentivava, vamos fazer um arranjo. Ele já pensava no arranjo e tal. Então, ele nunca nos deu essa opção. Não vamos gravar as músicas de vocês. Vamos gravar outras ou vamos só fazer cover. Não. Ele mergulhou de cabeça naquilo que a gente tinha como ideia. Então, assim, foi fácil, entre aspas, porque a gente se sentiu acolhido. A gente não tinha dúvidas de que as músicas não dariam certo, sabe? Então, uma das coisas que eu sempre quis era poder botar no carro a música, né? E falar, gente, minha música tá tocando aqui no carro, assim, sabe? Eu lembro que o Júnior mandou pra gente, eu não sei se é pré-produção, acho que foi a pré-produção. A gente sempre ouviu, né, as músicas aqui no estúdio e tal, mas quando ele mandou a pré-produção pra gente, que só tinha, assim, um instrumental, mas já tava arranjado, tal, e produzido, ele mandou, era 00:30, por culpa dele eu fui dormir 3 horas da manhã.
Caramba. Porque eu só chorava e ouvia, ficava no repete, assim, sabe? Ele mandou as músicas e a gente ficava só repetindo. Falando, meu Deus, se tornou realidade. Caraca, olha isso, tá muito bom. Meu Deus, meu Deus. Cara, a gente sabe, se chorava, se gritava, se pulava, sabe? Então, assim, a nossa cabeça em si, o nosso psicológico, o meu psicológico era, meu Deus, obrigada por isso. E se o Senhor permitiu que nós realizássemos assim, então é porque vai dar certo. E nós temos algo na nossa mente. Eu sei que Deus vai agregando pessoas ao longo do processo. Sim, verdade. Pessoas que permanecem, pessoas que só passam. Mas nós temos um entendimento de que, e eu acho que isso é do grupo todo, Golden, né? Deus não vai permitir que ninguém leve a honra desse projeto. Porque a honra e a glória é dele. É verdade. Não é porque o fulano fez, porque alguém deu um acesso. Não. Deus fez acontecer. Deus está fazendo acontecer para a honra e para a glória dele. Exatamente. Então, as pessoas vão chegando, vão agregando, vão ajudando, vão fazendo parte do projeto como pessoas que Deus realmente colocou ali naquele momento para ser um ajudador, um cooperador, né? Algumas pessoas não permanecem, outras chegam para ficar e quando as pessoas são colocadas por Deus, elas não são pessoas que vêm com interesse. O que você pode me dar se eu fizer isso para você? Não, as pessoas elas vêm para ajudar, para agregar, sabendo que elas estão sendo um instrumento de Deus. E tem aquelas pessoas também que não vêm para agregar, mas a gente sabe que elas também estão sendo ali usadas por Deus para fazer com que a nossa maturidade aumente, que os nossos olhos espirituais se abram, sabe? Então, tudo faz parte de um processo. E é interessante porque, assim, a gente ouviu recentemente que a gente sobe degraus, né? Só que, assim, a gente não sobe sozinho. Nós precisamos de pessoas para subir. Seja para um acesso, seja para ajudar financeiramente, seja para interceder pela nossa vida. A gente precisa de pessoas. Porque a gente não chega sozinho a lugar nenhum, pelas nossas próprias forças, Exatamente. né? Mas, contudo, entretanto, é exatamente isso que você falou. Ninguém vai levar a honra. Porque somos instrumentos, somos usados por todos, Deus. né? Somos canais de bênçãos. E a gente precisa se permitir abençoar outras pessoas, né? Exatamente. Nós somos muito abençoados, assim. A Golden em si, todo o grupo Golden, nós somos muito abençoados. De todas as formas possíveis. Cara, você falando da sua reação quando viu os instrumentais, eu lembro exatamente da minha, cara. Eu coloquei, o Juninho mandou as músicas, eu coloquei o fone, fiquei, meu Deus do céu, meu Deus, o que é isso? Sabe? Botei no computador, falei, meu Deus do céu, sabe meu Deus. Por que essa reação? Porque, tipo assim, muita coisa tava na cabeça do Júnior. E aí ele falava, a gente ficava, meu Deus, mas como é que vai ser isso? E tava aqui na cabeça dele, ele montando. Então, quando ele externou toda essa ideia que ele colocou ali e mostrou pra gente, eu falei, meu Deus. Eu acho engraçado porque o Júnior, ele é assim, ele tem todo o projeto na cabeça dele. E é incrível isso, porque, tipo assim, pra ele se expressar, ele não vai conseguir expressar do jeito que tá aqui. Mas quando ele executa, sai muito perfeito. Isso daí eu já penso que é um dom de Deus, sabe? Dele fazer em toda a perfeição. Porque, assim, eu cheguei na vida dele quando estava sendo produzido em Incendeia. Inclusive, eu ouvi um pedacinho de vocês lá no Açaí, né? Que vocês estavam também. Verdade. Eu ouvi um pedacinho, eu falei, caraca, velho, que música boa. Música boa, né? Entendeu? Então, assim, eu acompanhei o processo de produção. E realmente, meu Deus do céu, que produção, né? A gente fica, como isso aconteceu? Ô, Rose, e pra você, como que foi todo esse processo de produção do DVD? Porque foi uma coisa muito rápida, né? Coisa de 2 meses. Loucura! Pra produzir um DVD de 5 faixas, trazendo o pessoal de São Paulo. Como foi pra você? Olha, pra mim, pelo menos, né? Vou falar assim, por mim, foi tudo muito novo. Aí, horas batia um desespero. Aí, hora era uma alegria, aí hora era choro. E, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Porque você fazer um projeto do tamanho que foi feito, se você não ficar doido, você fica quase. É, isso mesmo. Não, e é engraçado, porque, assim, todo mundo que conhece a gente, que olha todo o nosso projeto, eles ficam, assim, de boca aberta. Em 1 ano, vocês fizeram isso? Exatamente. Gente! Quando nós chegamos no dia lá na Lagoinha, onde foi gravado o DVD, nós ficamos assim, caramba. Meu Deus. Meu Deus. A gente achou que ia ser... assim, sabe? Pequeno, uma coisa... Não, nós gravamos com os melhores, cara. Tanto que o Janderson, né? Janderson. Falou que nunca viu uma estrutura dessa no Espírito Santo, Espírito né? Santo. Foi lindo demais, foi meu algo Deus. impactante.
Foi sofrido. A gente sonha e Deus faz melhor. Mas Deus Sara, vamos lá para um jogo rápido? Isso, vamos lá? Ai, gente, de novo, para um jogo rápido. Isso daqui você já fez, que eu sei. Você sabe. Viu? A gente vai falar uma palavra e você vai responder bem rapidinho, tá bom? Tá bom. Deus. Tudo pra mim. Família. Minha base. Trabalho. Música. Igreja. Igreja. Tem uma palavra, gente. Não dá uma palavra, gente. Ai, fala mais que uma. Igreja. Comunhão. Comunhão. Viagem. Muito bom. E cansativo. Amigos. Amigos. Importantes. Relacionamento. Necessário. Rede social. Tô aprendendo. Sua inspiração. Minha mãe. Vida. Deus. Show. Rose, a gente já tá chegando no nosso final, né? Do nosso episódio. Passou tão rápido. Passou muito rapidinho, rápido. Deus. Se deixasse, conversava aqui a noite toda. Verdade. Mas assim, a gente quer que você mande uma mensagem, né? Pro pessoal de casa. Fale algo assim do seu coração. Amém. Eu não poderia terminar esse podcast sem falar da minha mãe, que é uma mulher de Deus. E que muito do que eu tô vivendo hoje, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tudo, sabe? É processo de muita oração, de muito joelho no chão. Então, eu preciso agradecer muito a minha mãe, porque ela orou muito para que eu estivesse vivendo isso hoje aqui. Então, um beijo pra minha mãe, uma mulher de Deus que tem me fortalecido muito. E eu quero dizer pra você, né, que tá assistindo esse podcast, você que tem uma promessa do Senhor pra sua vida. No meu caso, foram 30 anos, eu não sei quantos anos tem. Mas crê na promessa de Deus. Viva como se você já estivesse vivendo essa promessa. Se prepare para aquilo que Deus quer colocar nas suas mãos. E tenha maturidade e entendimento de saber que nada é seu. Tudo pertence ao Senhor. Nós só administramos aquilo que Ele colocou na nossa vida. Deus abençoe você. Amém. E pra quem quiser te achar no Instagram, como é que tá seu @? @Rosioto_oficial. O 2O. 2O. Rosioto Oficial. Segue lá. Curte, compartilha no YouTube, né? Mas você pode ir lá também, que tá lá. Incendeia, quem sou eu. Tá tudo lá. Mas é isso, Mas é gente. isso, pessoal. Queremos agradecer vocês. Sexta-feira tem mais um episódio, tá? Do nosso podcast. Então, fiquem ligados. Coloca aqui seu feedback, Isso. tá bom? E se inscreve aí, por favor, se você não se inscreveu. Manda pros por amigos, favor. dá um like, né? Dá um Compartilha, like. gente. Põe no grupo da família. Fala, olha, muito maneiro assistir. Assiste lá. Se sua família tem 6 componentes, já são 6 inscrições no nosso canal do YouTube. Aham. Ó, gente, Então, uma por dica. favor, né? Lavem louça ouvindo o podcast, assistindo o podcast, tá? Isso, é muito Vai bom. edificar a sua vida, Vocês vai vão amar. acrescentar na sua fé. Mas é isso, gente. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Até mais. Obrigado. Valeu!